A responsabilidade individual, ela perpassa a responsabilidade histórica e vice-versa. Sartre, ao final de O Ser e o Nada, propôs que aquilo não era possível para se produzir uma ética, mas que ele escreveria uma ética. De fato, ele o fez, os Cadernos para uma Moral, que foi depois organizado e publicado póstumamente. Não se trata de uma obra concluída ou que Sartre tenha dado aval de ser publicado, ou seja, que ele tenha organizado. Ele foi organizado por Arlette Alcain Sartre, filho adotivo do Sartre. E esse trabalho, ele reúne a tentativa, né, dessa construção de uma ética ou de uma moral, tendo por fundamento aquela estrutura ontológica revelada, aquela descrição ontológica revelada em O Ser e o Nada. Bom, a página 250, essa obra não tem traduzida, né? Mas na página 250 Sartre diz o seguinte, é 1.1, né? Eu vou comentar alguns pedacinhos de um extrato minúsculo, né, de uma obra enorme. A liberdade é ultrapassamento de um certo ser que eu sou e de um certo número de objetos exteriores. Esse conjunto, enquanto ultrapassado, constitui a situação. Vejam como que é a noção de situação, a noção da relação da consciência com o entorno. Mas esse ultrapassamento se dá como antes constituir um futuro a esse conjunto, para esse conjunto de objetos, isto é, como projeto de uma outra distribuição de ser que me investe. Eu sou o ultrapassamento desse ser aqui, a face do mundo que está no meu entorno, e é porque eu ultrapasso esse ser aqui que eu sou ultrapassamento aqui. O que é o para si? Voltemos àquela estrutura temporal, a temporalidade do ser para si. Vocês podem buscar os êxtases temporais em O Ser e o Nada. Sartre diz ali de maneira muito clara, eu sou o meu passado. Isso significa que não se trata de uma mera solidarização com o passado, mas de responsabilização pelo passado. Quando eu disse, e isso soa ainda absurdo, que nós somos responsáveis pelo nosso nascimento, eu estou dizendo dessa responsabilização por aquilo que fui, ainda que nesse momento a minha consciência não refletisse. Mas eu não posso negar que para ser um homem feito, eu tenho que ter sido uma criança em construção. E nesse sentido, a assunção disso é ato dessa liberdade. Eu sou o meu passado, a maneira de não sê-lo mais. Porque eu reconheço que todas essas coisas que foram não podem ser alteradas. Mas ao mesmo tempo, eu não me recuso a admiti-las ou reconhecê-las em meu ser. Na verdade, boa parte daquilo que sou é a incorporação de todas essas escolhas pregressas, que são quase ininterruptas, né? A existência é esse percurso consciente de escolhas e de perguntas e respostas construídas, e novas escolhas, novos projetos, realização de projetos, formulação de novos projetos. Então nós somos essa liberdade, mas uma liberdade que dá sentido ao entorno. Então as coisas com as quais eu lidei antes, ou aquelas com as quais eu pretendo lidar no futuro, todas elas têm um sentido que eu mesmo levo até elas. Conforme eu disse a respeito de fazer ou não um concurso, a pessoa que é reprovada, ela é reprovada num objetivo ou num obstáculo que ela se colocou. A mesma coisa se aplica, desse ponto de vista, àquilo que eu me coloco, ao sentido que eu dou para a minha existência e a maneira como eu faço essa existência vir ao ser. Se a gente lembrar o caso de Genet, ele se fez ladrão como escolha. E essa escolha, por mais que possa ser explicada de outros aportes da psicologia, das ciências humanas, ciências sociais, seja o que for, a economia, a história, enfim, a religião, né, as almas que tinham que passar por determinadas punições, ainda que haja uma gama de explicações possíveis, o ser ladrão apenas pode ser encarnado quando Genet o assume. Do mesmo modo, essa liberdade é aquela da assunção do próprio passado. Para ele deixar de ser ladrão, ele tem que assumir que um dia o foi. Percebam o contraditório. É necessário, então, que eu admita, eu roubei e promova a conversão. De hoje em diante, eu não roubo mais. Então, o sentido do passado é sempre construído enquanto escolha, porque todo passado um dia foi presente, e essas escolhas são, eu não apenas me solidarizo, eu sou responsável.
Se eu escolho matar alguém e, ao fim e ao cabo, puxar o gatilho é o último instante dessa escolha, quer dizer, a realização do ato pode ter sido um projeto em que eu precisei comprar uma arma, que eu precisei carregar essa arma, que eu precisei escondê-la para chegar ao momento de poder dar esse tiro, naquele último instante isso ainda pode ser alterado. E mesmo, agora, depois, uma vez que o assassinato foi cometido, ele vai se incorporar àquela modalidade de ser. É um ser que é capaz de matar, e ele nunca vai poder negar isso, porque ele já matou. Então, nesse sentido, é uma escolha, mas é uma escolha situada e situada diante do olhar do outro. Vejam as consequências práticas. Os nossos atos, eles são sempre julgados, e esse julgamento independe de necessariamente o olhar externo. O que o olhar externo faz é erigir esse meu modo de ser como se fosse algo que não muda mais. Então, o ladrão é ladrão para sempre. A coisa é ladrão, como Genet se pensa. Enquanto que Genet já roubava antes. O olhar do outro congelou essa modalidade do ser dele no mundo. O mesmo se aplicaria com respeito ao futuro. Eu sou o meu futuro, a maneira de não sê-lo. Tudo bem que aquele indivíduo que pretende matar alguém, que já comprou a arma, que já fez o projeto de criar a situação da emboscada quando ele puxará o gatilho ou não, ele já se projeta com esse futuro, ou seja, ele já é responsável por esse projeto. E ainda que ele chegue ao momento, o último momento, e não puxe o gatilho, até que ele não puxe o gatilho, ele é aquele homem que assassinou o outro. Então, a escolha, ela adentra o mundo, dá sentido aos objetos, porque uma arma de fogo poderia ser, sei lá, um objeto de decoração meramente, que nem funcione. Ou então poderia ser algo do trabalho, de um segurança, etc. Mas não, ela pode ser esse objeto, e o sentido que eu dou a ele, de fazer justiça ou de satisfazer a minha vingança, sempre advirá da minha atitude. Então a minha liberdade permanece nessa situação, e ela não apenas me solidariza com o meu passado ou o meu futuro, mas me torna responsável por ele. Isso tem consequências não apenas no ambiente da existência privada ou individual. Por isso, o Paracy, naquela redação do Existencialismo ao Humanismo, o homem, quando ele age no mundo, ele se projeta como modelo para todos os homens. Mas o mesmo se aplica ao mundo. Vejamos o que Sartre diz na página 251 da obra em branco, desse livro. Pois o mundo, como porvir, esclarece o mundo presente. E o mundo presente é esboço fixado do mundo por vir. E todos os cuidados concretos do mundo futuro, do mundo a vir, são fornecidos ao projeto por aqueles do mundo presente. Ou seja, Sartre ele propõe uma ética que, ao invés de fixar no passado e buscar no passado a norma e tentar repeti-la no futuro, aquilo que eu disse a respeito dos mais jovens, que com 20 anos são libertários e revolucionários e rebeldes, e aos 30 repetem aquilo que seus pais fizeram com eles quando eles tinham 10, 15 ou 20, enfim, esse jogo que acontece nesse movimento. O Sartre pensa, então, uma possibilidade ética. Lembre-se que nós estamos, então, tentando entrever essa ética. Ele pensa uma possibilidade ética, primeiro, da situação. Então, nós não temos como estabelecer valores ou prescrever valores, visto que eles não podem ser encontrados em nenhum céu inteligível, mas eles tão somente poderão ser esclarecidos pela situação presente. O passado, ele tenta, como norma, como normativo, determinar o presente e engessar o futuro. Então o futuro terá que ser como no passado, porque nós temos uma necessidade, depois o último vídeo será sobre isso, nós temos uma necessidade de preservar. O que Sartre está dizendo é que o que vai fornecer o que será o futuro é o meu presente. Então o que eu me encontrarei individualmente no futuro é aquilo que eu faço agora. O que o ser humano, a humanidade, encontrará no futuro é aquilo que ela faz agora. Então, se nesse momento o planeta está sendo desgastado, destruído, o homem se encontrará no futuro como aquele que vive num planeta destruído. Se o mundo é um mundo de desigualdades, de guerra, de violência, o homem é aquele que se encontrará no futuro num mundo de violência, de guerra e de miséria. Então, a responsabilidade ela se amplia, mas ela também estabelece uma possibilidade.
Porque se eu sou responsável, é porque sou livre. E se sou livre, eu posso a qualquer momento redirecionar o projeto, tanto individual do homem, que mesmo no instante de puxar o gatilho decide eu não vou ser um assassino, e guarda sua arma e volta para sua casa, como historicamente. A demarcha histórica, o movimento da história, não pode ser jogado nas costas de nenhum deus, de nenhuma mão invisível do mercado, de nenhuma força dialética da história, ou seja o que for. Porque ela sempre vai ter essa incógnita que é a própria liberdade, a ação livre do homem no mundo. E o futuro sempre estará aberto. Mas ele não está aberto como aquela liberdade do fazer o que se quer individualmente. Ele está aberto desde que nós construamos agora. Ou seja, o futuro será aquilo que nós fazemos agora e livremente.